Olá pessoal, continuando com o nosso texto 3, café, nós vamos estudar um pouquinho de história e diversidade, a partir desse nosso tema café. A pergunta é então, de onde veio o café? De que parte do nosso planeta, essa é uma foto do nosso planeta visto por satélite, de que parte do nosso planeta será que veio o café? O café, é uma planta originária do Brasil? Será que veio do Brasil e espalhou para o mundo o café? Olha só, a gente tem aqui uma imagem linda de uma flor de café, né, o ramo todo cheio de flor, e depois da flor, essa flor vai se transformar no fruto do café, né? Essa frutinha vermelha, tão gostosa e tão bonita. De onde veio essa maravilha? Será que nasceu aqui no Brasil? Bom, antes de saber de onde veio, porque a história do café é uma história longa, é uma história até divertida, viu? Cheia de intrigas, de confusões. Eu não vou poder contar todas as confusões, senão a gente vai ficar num vídeo muito comprido. Mas algumas eu vou falar para vocês, né? Antes de ver, então, começar a ver a história mesmo, nós vamos dar uma olhadinha no globo terrestre, né? Que é esse daqui, ó, que tá aqui. Globo, porque ele tem essa forma mesmo arredondada, né? Ele é redondo, né? E depois nós vamos dar uma olhadinha aqui nessa representação, nesse mapa. Olha só, tudo que tiver de azul vai ser água, mares, oceanos, lagos, rios. Tudo que tiver de verde, amarelo, marrom, outra cor, vai ser terra, porção seca, né? No caso aqui, esses branquinhos mostram o movimento dos ventos. Bom, o planeta, então, é como se fosse uma bola, né? Quando eu estou vendo um lado da bola, eu não estou vendo o outro, não é? A menos que a bola fosse transparente. Mas o mundo não é transparente. Então, se eu estou olhando aqui de frente para um lado dele, eu não estou vendo o outro lado, né? Então, por exemplo, agora eu estou olhando aqui para o Brasil. Eu não consigo enxergar o Japão, que está lá do outro lado, né? Para que fosse possível enxergar o mundo de uma vez só, foi criada uma representação que é essa daqui que a gente chama de planisfério. Planificou. É uma bola, não é? Pensa numa laranja. Você vai fazer uns cortes na laranja, vai tirar a casca e vai colocar essa casca em cima de uma mesa, de uma superfície reta. E vai dar uma achatadinha nela. Aí você vai ver toda a casca de uma vez só, não é? Só que, claro, vão ter uns buraquinhos, né? Vão ter algumas coisas que você teria que completar, né? No caso aqui do mapa, foi completado. E aí deu algumas distorções. A gente não vai ver isso agora, não é a nossa aula não é sobre isso. Quando a gente tiver uma aula presencial, trabalhando geografia, quando a gente for mexer com mapas, eu vou mostrar um pouquinho disso para vocês, tá? Como que essas distorções... Por que essas distorções aconteceram e como é que pode ser feito para minimizar essas distorções? Bom, por enquanto, basta a gente entender que esta representação aqui, ó, este mapa, né, esse planisfério, está querendo representar o mundo, que é redondo, né, que é uma bola, para a gente poder ver tudo de uma só vez, né? Então, olha só, aqui em cima, né, quando eu vejo a foto, eu só consigo ver o quê? Esse pedacinho aqui, que é a América do Sul, consigo ver esse pedacinho aqui, que é a América Central, que é como se fosse uma ponte entre a América do Sul e a América do Norte. Consigo ver um trecho da América do Norte, onde estão os Estados Unidos e Canadá, mas não consigo ver tudo, não, né? E olha só, consigo ver um pedacinho, um bracinho aqui da África. Esse pedacinho aqui, mas não consigo vê-la toda. Quando eu faço esse desenho, eu consigo ver o mundo de uma só vez. Então, olha só, América do Norte, América Central e América do Sul formam um continente que eu chamo de americano. Aqui, olha, a gente tem a África. A África não é um país, é um continente, é um conjunto de países. Daqui a pouquinho a gente vai ver isso. A Europa não é um país, é um conjunto de países. Dentro da Europa, a gente tem, por exemplo, Portugal, que veio e tomou conta do país, do Brasil, né, a partir de 1500. Já haviam habitantes aqui, né, haviam povos indígenas,
Mas o europeu, o português, quando chegou, ele tinha mais poder e ele tomou conta da terra. Mas isso é matéria para outra aula. A gente tem a Ásia. Na Ásia fica China, Rússia, Índia, um monte de outros países. A gente tem a Oceania, onde fica a Austrália, por exemplo. A gente tem esse continente aqui geladíssimo, né, da Antártica. Vou dar 3 segundos para vocês pensarem aí a nossa pergunta inicial. De onde que veio o café? De onde veio o café? Será que é da América? Será que ele é nativo da América? Será que a planta teve origem na África? Ou na Europa? Ou na Ásia? Ou na Oceania? Ou na Antártica? De onde será que veio o café? Acertou quem disse que veio do continente africano. Veio do continente africano. Vejam bem, aqui ó, aqui está o Brasil, estão vendo? E aqui tá o continente africano. Para ficar melhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma canetinha aqui, ó, e vou marcar continente africano. Observa que ele é todo quebradinho, né? Cada quebrinha aqui desse quebra-cabeças é um país independente, com bandeira própria, cultura própria, língua diferente, né? Língua própria, dialetos próprios, costumes próprios. Então, quando você fala África, na verdade você está falando de uma diversidade, né? De muitos países, de muitos povos com culturas, valores, língua, religião, música diferentes, específicas deles. Bom, e dentro então da África, existe aqui um país que hoje é chamado Etiópia, que foi, né, olha só, aqui de vermelhinho, vou dar uma circuladinha aqui, ó, e aqui tem uma representação maior, né, da Etiópia. Foi aqui que teria se originado o café. Então, quem falou que o café é natural do Brasil se enganou. O café é originário da Etiópia, um país, né, que fica na África. Gente, esse mapa aqui, ó, é o mapa atual. Como essa história é uma história muito antiga, tem registros de que o café era conhecido já no ano de 575, ou seja, 1400, 1500 anos atrás o café já era conhecido, né? Mais ou menos. E então assim, o mapa que eu estou mostrando aqui é o mapa atual, é para a gente mais ou menos se situar. Hoje seria aonde? Né? Aqui, né? O café se originou aqui. Antigamente pode ser que aqui fosse, tivesse até outro nome. Né? Podia ser também que certamente aqui, olha, os territórios teriam outros limites, tá? Nós vamos desconsiderar isso, nós vamos pegar sempre mapa atual para hoje a gente situar. Hoje seria aonde? Seria aqui, né? Então o café, ele é originário da Etiópia, das regiões altas da Etiópia. Olha só, observa aqui nesse mapa, vocês estão vendo a minha setinha? Eu vou pegar aqui ó, amarelo. Então, essa parte aqui mais retinha, ó, são os vales, são regiões mais planas. Essa parte mais enrugadinha aqui são montanhas. Então, a Etiópia é um país montanhoso, né? E diz a lenda que um pastorzinho de cabras, né, o Caldi, Caldi, não sei como pronuncia, né? Ele teria observado uma coisa bastante interessante. Ele teria sido o descobridor do café, né? O Caldi andava com as ovelhinhas dele, subia essas montanhas lá, e quando chegava lá no alto, né, já estava num cansaço danado, as ovelhas também, mas de repente as ovelhas pareciam que nem cansadas estavam, elas ficavam revigoradas. E o Caldi começou a observar o que está acontecendo, que essas ovelhas, eu estou super morrendo de cansado e elas estão aí todas serelepes. Aí ele observou que as ovelhas estavam comendo uma planta bem verdinha com uns frutinhos vermelhinhos. E depois que elas comiam, elas ficavam todas animadas. Então o que o Caldi fez? Ele pensou, por que será isso?
e levou então para alguém que ele achava que sabia mais do que ele, para um monge, né? Para um religioso que ele conhecia. Uma das versões diz que esse religioso achou que aquilo lá podia ser algo maléfico. Como assim as ovelhas estão tão cansadas, de repente elas comem esse negócio, fica todo mundo agitado, isso não deve ser coisa boa, deve ser coisa de espírito ruim. Né? E pegou o galho que o Calde tinha levado para ele estudar a planta, né? E jogou no fogo. Quando ele joga o galho com as frutinhas no fogo, o que acontece? Torra o grão, né, gente? E aí o cheiro é delicioso. Quando o monge ele sente esse cheiro, ele fala assim, opa, uma coisa tão cheirosa não pode ser de espírito ruim. Então ele pega os grãos que já estavam torradinhos, né, dá uma massagada, joga uma água e experimenta. E também se sente muito bem ao tomar aquela bebida. E fica tão assim, desperto, né, que ele teve uma ideia genial. Falou assim, opa, agora quando eu for fazer minhas vigílias, minhas orações à noite, eu vou tomar esse negócio aqui para me deixar mais atento, mais vigilante. Bom, então o Calde é que teria descoberto, né, as propriedades do café, que o café fazia bem e tudo mais. Bom, só que, olha só, deixa eu pintar aqui. Então a origem do café é aqui, ó. Como a gente já viu, na Etiópia. Né? Da Etiópia, essa plantinha foi para um país do lado, ó, atravessa aqui um braço de mar aqui de oceaninho e ele vai chegar no Iêmen. Então, da Etiópia, aqui de amarelo, ela vai para esse país vermelhinho aqui, que é o Iêmen. Bom, no Iêmen, ela começou a ser cultivada. Aqui na Etiópia era uma planta natural, original, ninguém precisava plantar, ela já era de lá. Né? Foi para o Iêmen uma muda, não se sabe bem como, né? Mas uma muda caiu aqui, foi levada para o Iêmen. E lá no Iêmen ela começou a ser plantada mesmo, cultivada, tirava-se muda e plantava. Diz que o regente na época, né, o governante lá, ele ficou tão encantado com a planta e com esse poder dela de animar, que ela era considerada uma planta sagrada. Por isso eles não davam, não vendiam a plantinha, né? Ficava com eles te davam uma bebida. Se você fosse visitar lá o Iêmen, você tomava, você podia tomar, mas não podia levar. De qualquer forma, gente, e aí que a história do café é muito bacana, né? Muito assim, cheia de mistérios, né? De contrabandos, de gente que passa por baixo os grãos, que tenta tirar muda, né? Ela vai o quê? Ela vai se popularizando, né? Então, por enquanto ela estava no Somália, era um consumo local. No Iêmen também, o consumo era local. Mas aí ela começa a ser conhecida pelos árabes também. E o nome café, inclusive, ele tem origem árabe. Cauê, eu não sei como se fala. Esse nome, né, que depois vira café para nós, significava força. Ele ficou conhecido, inclusive, como vinho da Arábia. Né? E o Iêmen começa, então, depois, a produzir café, né, e vender café, exportar café para outros lugares do mundo. Do Iêmen, esse café vai para outro país. Olha só, ele vai se popularizar aqui na Arábia Saudita e vai chegar a um outro país que é a Turquia. Então, olha só, retomando a história, estava aqui na Etiópia, onde era natural. Da Etiópia, o café veio para o Iêmen, onde ele começa a ser cultivado e se populariza, né, e vai chegando até sendo comercializado até a Turquia. Na Turquia, eles têm uma invenção super fantástica que faz com que o café se popularize ainda mais, que são os cafés. Né? As pessoas começam a sentar para conversar, para ouvir música, né, para discutir política, enfim, se encontrar em torno dessa bebida, do café. O café, os cafés turcos, então, popularizaram, porque a Turquia era uma região de grande circulação de comerciantes. Então, europeus e outros grupos que vinham, né, à Turquia buscar
especiarias, buscar materiais, produtos para vender, né, nos seus países de origem, ficaram conhecendo o café. O café turco, ele tem uma peculiaridade, até hoje alguns ainda fazem dessa forma o café, e a forma de fazer café na Turquia, ela é considerada patrimônio cultural e material da humanidade. Como é que é feito o café turco? Água fria, você joga um pó bem fino, moído bem fininho mesmo de café. Você joga esse pó finíssimo dentro de uma água fria, e aí num potinho de cobre, né? E aí você coloca esse pote de cobre na areia. Ele vai ser fervido com o calor da areia. Areia quente que vai ferver. Né? Quando ele estiver pronto, aí sim você transfere para um outro recipiente para você poder tomar. E toma acompanhado com água e com doces, né? Então aqui vocês têm, por exemplo, um recipiente aqui o café sendo feito, né? No recipiente de cobre, tá vendo? E ele está sendo cozinhado, né? O café cozido na areia. Bom, então ele se torna bastante popular. E olha só o que acontece. Deixa eu pegar aqui uma cor de novo. Da Turquia, tá aqui, ó. Vendo? Da Turquia, o café, então, vai sendo levado para Veneza, que é uma cidade da Itália. Em Veneza também surgem os cafés, eles também fazem lojas para vender o café, para vender essa bebida. A chegada aqui do café, né, em Veneza foi no ano de 1615, mais ou menos, então no século XVII. Né? E aí teve muita discussão, teve muita intriga. Por quê? Porque os comerciantes de vinho e de queijo acreditavam que a bebida era uma concorrente, que eles iriam perder vendas por causa dessa nova bebida. Então eles não queriam que fossem permitidos cafés em Veneza. A Igreja Católica também tinha lá uma oposição. Por quê? Como os países de onde veio o café eram países muçulmanos, eles consideravam que a bebida era uma bebida herege. Né? Então era a bebida do povo do mal. Então não poderiam beber café. Né? Foi tão complicado isso que o Papa Clemente VIII, lá chega a propor que a bebida fosse batizada, gente, olha só, para tornar essa bebida cristã, para que o povo então pudesse tomar a bebida, para que os católicos pudessem tomar a bebida. O Papa falou, vamos batizar essa bebida e pronto, ela vira do bem. Né? Olha que loucura. Enfim, a política, a economia, estava tudo misturado, né, nessa discussão sobre o café. Vejam como não é simples, né? Como uma comida, como uma bebida, tem todo um reflexo, né? Tem toda uma ideologia por trás dela também. Né? Bom, mas deixa isso de lado. Vamos lá. De Veneza, ela vai acabar chegando aqui em Holanda. E da Holanda ela vai parar o resto do mundo. Né? Esses lindos traços que eu fiz foi o resto do mundo. Por quê? Porque os holandeses, gente, eles tinham colônias, assim como Portugal tinha o Brasil, por exemplo, como colônia, os holandeses também tinham colônias em outros lugares do mundo. E levaram para suas colônias as mudas de café para poder ver se produzia lá e ganhar dinheiro. Porque a essa altura o café já era um sucesso, né? Ele era alguma coisa que dava muito dinheiro. Uma das coisas aqui, que conta como é que o café chegou na Guiana Francesa, por exemplo, é muito louco, porque o cara roubou, quase foi morto, o soldado lá, roubou do palácio lá do rei uma muda de café e leva tiro e sai correndo e entra no porto, o navio quase que vai a pique por causa de tempestade, depois dá uma calmaria, o cara quase morre de sede porque ele preferiu dar água para a planta do que tomar água, porque ele tinha medo da planta morrer e ele chegar lá no destino dele sem a planta, e aí o esforço dele não tinha valido de nada. Enfim, tem cada história bacana e louca envolvendo café que vale a pena, quem tiver tempo, dá uma procurada na internet, né? Dá uma procurada e vai escutar um pouquinho sobre isso.
ou ler um pouco disso. Enfim, a história do café, ela é longa. Da África para o Brasil foi uma viagem longa e demorada. E afinal de contas, nós vimos que saiu aqui da Etiópia, foi para o Iêmen, cortou a Arábia, chegou na Turquia, foi para a Europa, em Veneza, depois chegou na Holanda, da Holanda veio aqui para a América Central. Como é que chegou o café no Brasil? Essa pergunta a gente ainda não respondeu. Vamos responder agora? Olha só, deixa eu pegar uma caneta aqui. Pronto. Então, lá da Europa, né, o café foi chegando aqui nessa região do Caribe. Do Caribe, ela veio para essa região aqui das Guianas. Né? E de onde foi que o nosso café veio? Olha só que coisa interessante. Em 1727, foi trazida uma muda de café aqui, da Guiana Francesa, que eu estou colorindo de amarelinho. Deixa eu limpar isso aqui. Desse lugar aqui, foi trazido aqui, para a região do Grão-Pará, pelo senhor Francisco de Melo Palheta. Ó, aqui tá a Guiana Francesa e ele trouxe para cá. Esse aqui é um mapa atual, tá? Esse aqui é o mapa do Brasil em 1720. Tá vendo que ele não tinha o desenho de hoje, né? Assim como esses países provavelmente não tinham esse desenho na época, né? Mas enfim, vamos pensar aqui, vamos concentrar. A primeira muda da plantinha, então, ela veio em 1727, trazida por esse senhor, Francisco de Melo Palheta, que era um sargento-mor. Ele estava a serviço da coroa portuguesa. Né? Quem mandava no Brasil na época era Portugal. E aí Portugal, o governo de Portugal deu um serviço aqui para o Francisco, né? Que era de ir para a Guiana Francesa e trazer de lá uma muda de café. Na época, gente, café já era um sucesso internacional, era uma planta que valia muito, né? O grão dela você vendia, exportava para o mundo inteiro da época, né? E ganhava muito dinheiro. E o que estava acontecendo aqui no Brasil? No Brasil, primeiro os portugueses começaram tirando o pau-brasil, né? Explorando mesmo. Pau-brasil, depois a borracha, e foram à procura de ouro, enfim. De tanto extrair esses materiais, iam acabando. Claro que são recursos que não são renováveis, não é? Então aí o Portugal trouxe para cá também a cultura do açúcar, né, a cana-de-açúcar, só que essa região aqui, ó, caribenha, essa região toda aqui, começou a produzir açúcar de modo muito mais barato que o Brasil. E aí o Brasil foi perdendo mercado, foi perdendo compradores. Então ele precisava achar alguma coisa para levantar, né, mais recursos, manter o império, manter Portugal rico. Quando eles percebem, né, que o café tinha chegado para cá e que tinha muito dinheiro, eles então incumbem, né, alguém, vai lá buscar uma muda de café para a gente. Mas ninguém gostava de vender muda de café, justamente porque era muito valioso. Alguns tinham até um certo, vamos dizer assim, respeito, né, como se a muda tivesse poderes mágicos, enfim. Outros guardavam mesmo porque sabiam que ela era muito economicamente rentável. Bom, dizem que o Palheta foi lá para a Guiana Francesa, e não conseguiu de jeito nenhum convencer o governador de dar para ele uma muda. Então o que ele fez? O danadinho, né, disse que ele era meio charmosinho assim, então ele lançou um charme para cima da esposa do governador. E a esposa do governador se encantou com o Francisco. E aí, né, dizem as más línguas que tiveram um caso lá, sei lá o que aconteceu, mas ela ficou encantada com ele e no final das contas deu de presente, escondido, uma muda de café. Então, a muda de café foi contrabandeada aqui para o Brasil. Então a gente fala de biopirataria, né, que estão roubando coisas da Amazônia e levando para outros países, né? O Palheta fez a mesma coisa, ele roubou da Guiana Francesa, né, uma muda de café, ele traficou, contrabandeou essa muda aqui e foram plantar aqui nessa região do Pará.
Na região do Pará, não se sabe muito bem, eu não sei, quer dizer, muito bem porquê, né? Já que é tão perto da Guiana Francesa, mas a muda não gostou muito daqui. O que ela produzia dava para o consumo interno, mas assim, não pegou, a muda não gostou dali, né? Então, o que acontece? Deixa eu mostrar para vocês antes aqui, é uma pintura, né, que mostra o Palheta plantando café no solo brasileiro. Aqui também uma outra representação desse bandeirante, né? Bom, mas voltando à história. Aqui, então, no Pará, ela cresceu, mas não gostou tanto do clima. Foi quando ela veio para o Rio de Janeiro, aqui na região do Rio, na divisa com São Paulo, que ela começa a gostar do clima e aí ela domina, né? E aí realmente floresce a nova produção de café. Quem que teria levado do Pará para a região do Rio de Janeiro a muda de café foi o João Alberto de Castelo Branco. E aqui, né, ela ganha tanta força que ela se transforma realmente naquilo que os portugueses esperavam que ela fosse, o ouro verde. Então aqui a gente vê uma gravura, né, e a gente viu lá em geografia que a plantação de café, essa indústria cafeeira, ela tem contradições, né? Porque, por exemplo, é uma indústria que desvasta o meio ambiente, então tem que ter um manejo muito cuidadoso. E aqui a gente vê a floresta sendo derrubada, né, para fazer o plantio de café. Quem que trabalhava, né? Primeiramente nesse cultivo do café? Era mão de obra escrava. Então era uma produção que era muito rentável. Você saía destruindo toda a natureza sem preocupar aqui em preservação e você usava uma mão de obra escravizada. É claro que tinha que dar dinheiro, né? Os mercados europeu, mercado americano comprando café, e essa forma de produzir café é tão barata. Então isso cria no Brasil um novo ciclo econômico que é chamado de ciclo do café. O açúcar já tinha perdido força, a borracha já tinha perdido força. Para o Brasil há muito tempo não se falava mais nisso, né? E agora então o café começa a ser a produção mais valiosa do Brasil. E a gente faz, como muitas vezes fizemos na história do nosso país, uma coisa super equivocada, que é coloca todos os ovos na mesma cesta. Então você colocou toda a sua força na produção do café. Se essa produção um dia for afetada, seja por motivo climático, seja por motivo político, seja por motivo econômico, o que acontece? Os ovos todos se quebram de uma vez. Bom, então no início aqui eles estavam vivendo um namoro com o café, né? Mão de obra escrava, eram fazendas imensas, né? A gente tem um exemplo aqui, ó, a fazenda do secretário em Vassouras, né? Ela chegou a possuir mais de 500 mil pés de café e mais de 350 escravos trabalhando com o café. Ela produziu uma contradição muito grande, né? Porque ela produzia a riqueza dos barões de café. Homens cada vez mais ricos e mais poderosos, dominando inclusive a política do império. Ao mesmo tempo em que os escravos, né, viviam aquelas condições subhumanas. Mesmo quando foi proibido o tráfico de escravos, no mundo, quando o mundo para de traficar escravos, o Brasil ainda continua sequestrando ilegalmente, traficando, comercializando escravos. Por quê? Porque a forma toda de montagem da agricultura aqui de café era essa, baseada na mão de obra escrava. Quando ele não pôde mais sustentar isso, porque a pressão externa foi muito grande, né, Inglaterra e outros países, não porque eles se preocupassem com os seres humanos, né, mas por questões econômicas mesmo, que eles estavam interessados, né, eles já tinham feito uma revolução industrial lá, eles já estavam produzindo coisas na indústria, os trabalhadores lá trabalhando 16 horas por dia, inclusive crianças, né, eles queriam acabar com o tráfico escravo, para que tivessem que pagar trabalhadores, porque aí os trabalhadores ganhando um dinheirinho iam gastar o dinheirinho
lá comprando os produtos industrializados. Então, tudo assim, a gente pensa, ai que legal da Inglaterra, né? Ela não queria mais escravos, ela se arrependeu, porque ela também teve nas colônias dela o sistema escravo. Arrependeu nada, gente, é porque passa a não ser mais interessante economicamente. Aí o que acontece? O Brasil começa, então, a trazer imigrantes. Quem assistiu aquela novela Os Imigrantes, né, vai lembrar dos italianos, por exemplo, que vieram para São Paulo para trabalhar nas lavouras de café. E a promessa para eles é que eles teriam terra, eles teriam possibilidade de construir, cuidar da família muito bem, porque seriam bem alimentados. E tudo foi mentira, foi uma desilusão para esse povo também, né? O café era tão importante que foi criado o Banco do Café no Brasil para dar suporte aos produtores. Então vocês estão vendo, né? A gente está cada vez mais centrado no café. A gente está cada vez mais produzindo café. O Brasil começa a depender do café. O que acontece quando um país que mais compra café da gente quebra? Foi isso que aconteceu em 1920. Houve o crash, né, a Grande Depressão. Os Estados Unidos vinham crescendo muito em cima de especulação da Bolsa de Valores, né? Quando essa Bolsa de Valores entra em crise, o que acontece? Os Estados Unidos não têm mais dinheiro. Não tendo mais dinheiro, né, eles vão deixar de comprar café. Olha só, foi terrível, né? Foi fome nos Estados Unidos, aqui a gente tem uma passeata de crianças, né? E aqui está escrito assim, Why can't you give my dad a job? Por que você não pode dar para o meu pai um emprego? Os trabalhadores começam a ser demitidos, aqui a gente tem uma imensa fila para ganhar pão. Muitos dos senhores aqui, dos empresários, se mataram porque de uma hora para outra eles eram riquíssimos, no dia seguinte eles já não tinham absolutamente nada. Bom, para manter essa crise, né, os Estados Unidos é quem mais comprava café de nós, essa crise fez com que o preço do café caísse absurdamente. Para manter o valor do café em alto, o que o governo brasileiro faz? Ele começa a comprar café dos fazendeiros. Para fazer o quê? Queimar. Então ele começa a queimar, ele compra café e queima, mas os fazendeiros continuam plantando café. Então vocês já viram que bola de neve, que confusão que isso deu? Olha só, outra cena aqui dos queimando café. Aqui o povo está todo feliz pensando que essa é a solução. Mas se eu estou queimando café é porque tem muito café, né? É aquela história, se você tem uma coisa muito, ela fica barata. Se você tem algo pouco, ela fica cara. Por que diamante é caro? Porque diamante natural existe pouco. Por que ouro é caro? Ouro é caro porque além de existir pouco, é muito resistente, né? Então, assim, o valor das coisas nesse sistema capitalista que a gente vive depende da oferta e da procura. Se tem muita procura e pouca oferta, eu posso pôr o preço que eu quiser, o valor é alto. Se tem muita oferta e pouca procura, o valor cai, não é? Então, por exemplo, se eu tenho... foi um pouco o que aconteceu com as máscaras, né, nessa crise aí do Covid. Quando tinha poucas pessoas fazendo máscaras, o valor da máscara era mais alto. Quando todo mundo começou a fazer máscara, o valor delas teve que abaixar, porque senão você não vende. Tem gente que vende mais barato, eu vou comprar do mais barato, não é? Enfim, aqui eu vou passar, porque esse vídeo já está ficando muito, muito longo. Era uma crítica do jornal O Malho, quando a gente estiver juntos eu mostro para vocês, né? Enfim, o café se tornou algo tão importante para nós. O café é uma paixão nacional, né? Que foi criado o Dia Nacional do Café, que é o dia 24 de maio, que coincide com a época da colheita, em que a maioria dos produtores estão fazendo a colheita de café. E tem também, né, o mundo também ama café, né, o Dia Internacional do Café, no dia 14 de abril. Eu ia passar umas curiosidades aqui para vocês, mas eu vou deixar para vocês pesquisarem, tá bom?
O café, então, ele teve toda essa história, né? E vocês, se quiserem ver vídeos, ler um pouquinho mais na internet, vocês vão ver que é mais complicada ainda a história do que eu contei, é mais emocionante, cheia de tropeços e reviravoltas, assim, dava um filme de aventura muito legal. E muito triste às vezes, né? Se a gente pensar também na questão dos escravos e imigrantes que vieram para sustentar essa produção de café. Mas enfim, é uma bebida muito amada, é uma bebida muito querida no mundo inteiro. Em alguns lugares, beber café é mais do que tomar uma bebida, né? Ela é um ritual. E aqui a gente vê, por exemplo, lá na Etiópia, né, que ela continua sendo um ritual, né? O café é feito, só pode ser feito por mulher, preparado por mulheres. Né? E ele tem que ser bebido, aqui é um café, né? E ele tem que ser bebido acompanhado de alguma guloseima, alguma coisa gostosinha, né? Nesse caso, eles estão comendo com pipoca. Tem também um vídeo que eu vou deixar no link para vocês, que é sobre o cafezinho brasileiro, ele virar paixão nacional em outro país bem distante. Vocês vão descobrir que país é esse e como é diferente o processo deles consumirem café lá. E viva a diversidade, né, gente? Cada um tem seu jeito, cada um tem seu gosto, cada um cria possibilidades de usar alguma coisa, de fazer alguma coisa, ideias diferentes. O café é só um exemplo disso e de como a gente deve celebrar essas diferenças. Vamos ficando por aqui e o próximo vídeo a gente já começa a trabalhar o texto 4, celular, tá bom? Um abraço para todo mundo.